Foi. Bom, boa noite. Vamos continuar aqui. Instrumentação para ensino de Física 2, dia 1º de agosto de 2014. E agora a apresentação do Jonathan, Daisman e Anderson. Eles vão mostrar o aparelho que eles construíram, o caminho aqui, e falar sobre ondas. Meninos, bom trabalho para vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, nessa disciplina de instrumentação, nós ficamos então na mesma ideia de todos, né? Então, tentar construir construir, na verdade, qualquer coisa que possa facilitar o ensino. Então, a gente tem uma teoria, a gente aborda muitas teorias na física que são muito, às vezes, abstratas, né, para os alunos, e a gente tenta, então, facilitar esse ensino, né, facilitar esse processo de ensino-aprendizagem, né, através de alguns instrumentos que a gente pode usar e representar na prática, né, o que a gente está estudando na teoria. Né, então, a gente vai falar sobre a gente montou o nosso produto, né, e agora, antes de passar o que ele faz, etc., né, o Anderson então vai dar uma explanação sobre qual que seria a teoria abordada, só para a gente entender, né, o que esse produto faria. Né. Bom, boa noite. Em primeiro lugar é o seguinte, a nossa apresentação vai ter duas partes, igual como comentou, a parte teórica e depois a parte prática. Esse aparato, no caso, não é uma coisa bem simples de fazer, então pode ser que nem todo professor de física possa levar para a sala de aula, mas a gente tentou colocar aqui uma apresentação que, mesmo que ele não tenha isso aqui em sala de aula, tem bastante ilustração para poder tornar o estudo de ondas mais acessível. Porque como assim, eu cheguei a pesquisar alguns artigos e tudo, eles chegaram a comentar que no ensino médio, a maioria das escolas de professores não chegam a dar muito conteúdo de ondas no ensino médio. Em alguns exames e algumas provas é o tema que menos cai comparado em outras áreas. E aí tem até algumas pessoas fazendo levantamento. Por que isso? Será que é porque o professor não domina muito a área? Será que não é tão acessível? E no caso de fora agora tem um agravante mais ainda. O antes era do segundo ano, passou a ser o terceiro. Mas tem aquela coisa, o terceiro ano é eletricidade. Então acaba que continua mais uma vez a escola pública não tendo acesso a esses conceitos aí. Então assim, para levar isso para uma escola, teria que não só levar o aparato, mas dar uma introdução teórica primeiro, para depois colocar o experimento para funcionar. Bom, então o que seria ondas, né? Basicamente nos livros didáticos que a gente tem é o seguinte, é uma perturbação que se propaga no meio, né? Isso aí assim, está em qualquer atividade que você pegar. A gente chegou a ver com o Bruno também, que tem outras definições, tem alguns artigos falando sobre deslocamento de pressão para definir ondas, mas no ensino médio os alunos mais têm acesso a isso daí. É uma perturbação que se propaga. E o mais interessante, que no caso transfere energia sem transportar matéria, né? E quando a gente fala no caso de onda, todo mundo vai pensar o quê? Na praia, vai pensar em ondas do mar. Bom, a gente tem ondas mecânicas que precisam de um meio material para se propagar, né? Que são, exemplo, som, ondas em uma corda, ondas em mola e ondas na água. Que são os tipos de ondas que a gente tem, mecânica e eletromagnética, que já não precisa de um meio material para se propagar. Como exemplo, a gente vai ter o quê? Tem a luz, raio-x, micro-ondas, ondas de rádio, ultravioletas e outros exemplos. Bom, nós temos também ondas longitudinais, que são ondas que se propagam na mesma direção de pulso, né? Então nem sempre assim, quando o professor fala em sala de aula, não consegue visualizar. Mas aqui tem uma ilustração que pode exemplificar bastante isso aí, né? E o som também seria o quê? Seria um tipo de onda longitudinal. Onda transversal, no caso, a onda se propaga não paralelamente ao pulso. Como exemplo, nós temos o quê? O campo elétrico, onde a gente tem o campo elétrico magnético, no caso ali, com um é perpendicular ao outro. Elementos de uma onda. A gente tem aqui mais ou menos um esquema de como seria uma onda, e tem aqui a distância, a gente chamou aqui o ponto mais alto de C e o mais baixo de V. Esse C quer dizer crista, esse V quer dizer vale. Então a distância entre duas cristas consecutivas, dois vales consecutivos, a gente chamou de lambda, que é o comprimento de onda. E no caso, a gente vai ter essa linha aqui, dessa linha até uma crista, ou dessa linha até o vale, a gente chama de amplitude. Esse arazinho que está aqui. Tem um slide aqui para poder explicar cada um desses elementos que eu acabei de falar agora. Então, pode ser que possa manter ele, pode ser que não. Reflexão de uma onda. Algumas escolas podem até colocar o estudo de ótica em prática. Então a gente colocou ali para lembrar o aluno que as ondas também podem ser o quê? Vai ser o mesmo princípio, que ela vai bater e refletir, formando o quê?
o ângulo de incidência tem o mesmo valor do ângulo de reflexão. Então vai seguir o mesmo processo, até porque depois no terceiro ano a gente consegue, se chegar lá, né, em algumas escolas, ver que a luz pode se comportar como onda e como partícula. Reflexão de pulso, a gente tem o quê? Uma extremidade fixa, que é nesse caso aqui, ó. Que vai acontecer o quê? Se pegar uma corda e estiver presa num lugar, vai ocorrer o quê? Vai ter reflexão com inversão de fase. Que é você colocar a onda, que ela estava tinha essa crista aqui para cima e depois fica como se fosse um vaso. Extremidade livre acontece o quê? Ela não tem essa oposição de fase. Do mesmo jeito que ela chegou a incidir, ela vai e reflete com a mesma fase. E é importante também o seguinte, 3 coisas. Onda refletida tem a mesma velocidade, a frequência permanece inalterada e o comprimento de onda também permanece inalterado. Então na reflexão, essas 3 características são bem importantes. Fórmulas, né? Relação da velocidade de propagação da onda, comprimento de onda e o período. A famosa fórmula V igual a lambda F. Ou, como a gente já viu lá no primeiro ano, a frequência inversa do período. A gente pode estar relacionando as duas fórmulas aqui. Refração de ondas. Aí vai ser quando a gente tem ondas o quê? Atingindo um meio com índice de refração e outro meio com outro índice. Então vai acontecer isso aqui. Então assim, basicamente a gente acaba vendo assim, muita coisa de definição de ondas não vai estudar ótica. As definições não se alteram, mas alguns alunos conseguem não fazer a associação. A gente pode ver que assim, a gama do assunto ondas, né, é abordado em diversas situações. Né? A ideia nossa aqui, na verdade, é realmente dar a ideia de como funciona a onda, né? Mas a gente focou em um tipo, né, de onda para aplicar, né, o nosso produto, né? O que realmente o produto, né, tem a ver com a nossa apresentação. E não tem como também a gente apresentar o produto sem saber os fundamentos de uma onda, né? Mas então aqui é mais só para ilustrar, né, quais são as aplicações e onde estão envolvidos, né, os assuntos de onda, para dar só aquela clareza sobre o assunto. Né? Mas só para deixar bem claro que o nosso foco é o produto. Propriedade de refração de onda. Eu cheguei a ver algumas questões de vestibular e tudo, chega até a confundir os alunos em relação a isso. Porque na refração já acontece o seguinte, ela muda o meio de propagação, então vai alterar a velocidade. Alterando a velocidade, o comprimento de onda também vai ser alterado, mas a frequência da onda permanece constante. Então acaba que assim, alguns alunos acabam confundindo isso daí. Porque lá na ótica é só estudo o quê? Que vai mudar o meio, então a velocidade altera, mas no caso de onda a gente tem que estar alertando para isso aí. O número de onda também vai alterar, mas a frequência não. Tem lei de Snell-Descartes, que vai ser o mesmo que a gente aprende lá no caso de ótica. Então vai ver a relação seno do ângulo de incidência igual de refração. Aqui vai estar no caso trabalhando com o índice de refração e a velocidade. E uma coisa bem interessante também, que acaba vindo daquela forma inicial que eu passei lá no início, que relaciona velocidade, frequência e número de onda, é o seguinte: pode usar que o seno de incidência de refração vai ser relacionado ao quê? Proporcional ao lambda 1 com lambda 2, esses comprimentos de onda. Que a maioria dos alunos do ensino médio acaba vendo até essa parte aqui, não conhece essa outra parte da relação aqui. No caso de fração, a gente consegue fazer o quê? Que as ondas conseguem difratar. Né? Então, por exemplo, o menino vai falar oi aqui. Quem está do outro lado do muro consegue escutar ele, porque a onda tem esse fenômeno de difração. Tem um princípio de Hooke que a gente vê lá em Física 4, né? Que seria uma frente de ondas atravessando aqui um orifício e as ondas vão se difratam. Também essa animação aqui é interessante por quê? Porque o aluno do ensino médio vê só o desenho final, mas não conhece como seria o processo. Difração em uma fenda. Né? A gente colocou aqui, ó, o seguinte: quando o comprimento de onda for muito menor do que a abertura, quando for aproximadamente igual, quando for bem menor. Então a gente consegue ver a diferença de cada uma delas ali. O que vai acontecer? Então pode ter que ali não vai ocorrer difração, porque a abertura ali é bem maior. Aqui é aproximadamente igual, então tem difração. E aqui a difração acentuada. Quanto menor for o seu espaçamento aqui da sua fonte, melhor.
obstáculo vai ser a mesma coisa, né? Quando for maior, não vai ocorrer a difração, e quando for menor, vai ter a difração. Agora, uma coisa interessante no nosso trabalho seria a ressonância, que seria o seguinte: o corpo começa a vibrar. Essa vibração que ele tem, a gente chama de frequência natural. Então é o seguinte, basicamente, cada corpo tem sua frequência natural. E para entrar em ressonância, eu deveria pegar o seguinte: eu deveria pegar um objeto, colocar em ressonância com o outro, seria tentar igualar a frequência dos dois. Então, o exemplo aí, que o Dyson pode falar muito bem sobre ressonância magnética, que é um tipo de aplicação da ressonância, né? Instrumentos musicais, o Bruno até comentou na aula outro dia sobre como você afinar a corda de violão, usando o diapasão, que ele consegue fazer com que as cordas afinem de acordo com a frequência de uma ou outra. Quebrar cristais, ele também chegou a comentar que o cristal tem uma frequência natural. Então, para quebrar, a voz da pessoa tem que igualar a frequência natural do objeto. E no livro de Física 2 do CIS tem lá a ilustração da ponte de Tacoma dos Estados Unidos, onde tinha uma certa frequência para aquela ponte pegar e vibrar, só que aí, devido a alguns erros de cálculos, a ponte foi e desabou. Né? Polarização também é uma coisa assim que é interessante. Seguinte, que em alguns livros didáticos, na linguagem mais formal, fala que é disciplinar a onda. O que é isso? É você fazer com que ela possa ser orientada numa direção só. E a gente tem muito disso hoje através de alguns óculos, né? É o seguinte, olha só, a gente consegue pegar óculos ou então até câmera de celular, que ele está usando no celular. A gente consegue fazer isso. Interferência de onda. A gente tem construtivo, quando há concordância de fase, que aí você vai pegar as ondas e vão oscilar. E aqui no caso vai ter concordância de fase. Quando chegar a encontrar essa onda com essa distância aqui vai pegar o quê? Vai pegar e aumentar. Vai estar coincidindo aqui. Tem também a parcial, né? Que no caso, a mesma amplitude que estiver para cima vai ser a mesma amplitude que estiver para baixo. Então vai ser interferência parcial. Eu acho interessante porque eu desconheci isso aí no livro de ensino médio que eu cheguei a constar, não tem a parcial. Tem só a construtiva e destrutiva. E a destrutiva quando você tem essa diferença aqui assim, quando a amplitude mesmo, quando ela se encontrar, ele pegar esse zero. Bom, e o aparato experimental no caso, qual que era o objetivo dele? Era fazer com que os alunos pudessem fortalecer e aprimorar os conceitos estudados em sala de aula acerca do tema ondas. Porque, como eu falei, nem todo professor chega a abordar o tema em sala de aula. Né? E a segunda coisa é perceber e reconhecer o fenômeno de ressonâncias e entender como se dá o processo de formação de ondas estacionárias, que o objeto, agora nós vamos explicar melhor qual que foi a finalidade dele, mas a princípio deveria, sim, ter uma base teórica muito boa para poder conseguir entender o fenômeno em si. Então, de uma maneira geral, a gente deu essa pincelada, né, nesses assuntos ali, mas só que na verdade o que a gente vai abordar mais ao finalzinho aqui sobre a ressonância, né, sobre frequência, né, essas frequências. Então nós aqui no nosso produto, o que acontece? Nós temos duas fontes, vamos dizer assim, né, uma que vai gerar uma frequência, vai ser os LEDs, então o LED vai piscar numa determinada frequência, né, e a gente tem também uma corda, né, com todas aquelas conceitos que o Anderson acabou de explicar sobre cordas, que vai estar oscilando. Qual que é a nossa intenção? É coincidir a frequência, né, de oscilação da corda com a frequência de piscadas do LED e saber o que acontece, né, visualmente o que pode, né, dar de fenômeno para a gente consegue entender, né, mais na prática o que acontece nesse fenômeno. A gente poderia fazer a matemática e deduzir, né, o que a gente poderia ver. Mas é interessante, a gente achou, né, interessante que o pessoal veja o que acontece, né, tentar buscar isso aí e dentro da curiosidade, né, para estimular realmente o ensino, né, aprofundar no assunto, né. Então a gente, vamos tentar aqui, quer falar? Acho que aqui a gente tem só uma ideia de como funciona a nível de, como o Rodrigo falou, a nível de conhecimento. Para mim também foi muito interessante a seguinte questão, que eu, além de não mexer em parte eletrônica, não mexia também em furadeira, serrote, serra, aquela serra
Nada disso. Eu sempre corri disso a minha vida inteira. Eu sempre tive Ferro de solda. ferro de solda. Minha mão não conseguia ficar parada para fazer a solda. Não conseguia. Ela estava vibrando numa frequência. Então aqui foi realmente esse aqui é o nosso protótipo em andamento. A gente tem aqui, dentro dessa caixa, a gente tem um motor de ventoinha de carro, o qual a gente fez um buraco, tem uma tábua embaixo de apoio ali, tem um buraco onde é colocado esse motor de ventoinha, onde está saindo esse fio, e esse motor ele tem um eixo, né? Então foi feito um alicate de pressão que a gente colocou nesse eixo para a gente conseguir que pudesse colocar algum aparato, alguma coisa que fizesse pudesse usufruir desse motor. Porque a ideia foi a seguinte: gerar uma onda nessa corda que está aqui, gerar uma onda, um movimento harmônico. Então, como linear, né, por sinal, né? Linear. Como fazer isso? A gente pega esse motor, coloca um disco. Esse disco vai ter a gente define que a amplitude, você pode ver que tem um outro furo. Esse furo é real, ele existe lá no disco. É porque a gente tinha imaginado que com essa amplitude seria ideal, mas pela altura do equipamento, o que acontece? Com uma amplitude muito grande, você não conseguiria ter nós aqui, então a gente diminuiu essa amplitude. Ali dentro, junto com esse disco, onde está, a gente colocou ali a questão da amplitude. Então, como que ele funciona? Ele está conectado com um carrinho no rolamento. Nesse carrinho sai uma haste. Sai uma haste que no caso é essa, onde está presa a corda que a gente colocou aqui. E o que vai acontecer? A partir do momento que o disco vai girar, a gente vai ter aqui um movimento harmônico que vai ser produzido com esse carrinho. Tem um rolamento, a gente vê que tem um trilho em cima e embaixo, que é para ele não pular, né? O carrinho não pular, ele ficar ali exatamente para a gente conseguir um movimento perfeito. Para ele tentar deixar ele o mais linear possível, né? Para que ele não faça movimentos laterais. Isso, você vai me ajudando aqui, porque você Não, estamos juntos. Tá tranquilo. Aqui a gente tem um photoboard. Uma photoboard. Um photoboard onde a gente foi testando o que ia acontecer com os LEDs. O que ia acontecer com os LEDs. Um Arduino. É um Arduino. Não, é porque eu estou olhando aqui, porque a gente também montou um outro circuito antes de strobo LED. Já comentaram. Só que não foi o ideal. Então aqui está o nosso instrumento sem essa tampa. Eu acho que inclusive que o instrumento do jeito que está, a nível de aula, eu acho que seria muito mais interessante ele não uma aula tradicional, e sim como a gente fez com o quadro AC, como se fosse um seminário, uma coisa mais dinâmica. Você pudesse dar o conteúdo e e apresentar o trabalho. Então aqui é mais as fotos do processo de montagem, porque a gente achou que ia ficar muito... Esses fios aqui, ó, o pessoal pode observar que tem um monte de fio aqui em volta e coisa e tal. É porque esse motor que a gente conseguiu, como o Dario já falou, é de ventoinha de carro, né? Então a ventoinha de carro é alimentada por uma bateria de 12 volts. Para que a gente pudesse conectar uma tomada, a gente precisaria de um conversor, que não é muito fácil assim, de ser encontrado. Inicialmente a gente achou que seria. A gente já pensou, né? Mas só que foi passando. E aí, qual que é a solução? Não, então vai ser o nosso carro mesmo. Então a gente estacionou bem próximo, tá aqui, certo? E esse monte de fio é justamente para chegar esse fio até lá, né? E fazer funcionar. Essa é mais ou menos a ideia. Mas também foram vários momentos aí de muita relação que valeram. Agora a gente vê que valeu a pena, né? Perder as férias. Isso aí, madrugadas e etc. Porque realmente cada estrutura que vocês estão vendo, até
até esse triângulozinho aqui, tudo isso foi feito manualmente. Então tudo isso que foi... E a ideia principal, a ideia inicial... não. O equipamento partiu do Bruno. Agora, de como fazer, como gerar... O Jonathan chegou com algumas ideias de carrinho e de repente a história virou outra e foi se alterando até chegar no produto, né? Calma. Então, vamos tentar. Então agora a gente vai. Vamos tentar colocar para funcionar aqui. Não sei se como a gente vai precisar de um ambiente bem escuro, né? Escuro. Só quem vai posicionar primeiro. Não sei a questão da câmera, né? Que vai estar filmando, vai estar bem escuro, né? Não sei como é que funciona, mas pode deixar. Às vezes ele vai falar alguma coisa do original, eu vou notando. Será? Pode depois disso. Vamos tentar colocar na serra? Não, acho que dá. Vamos deixar aqui? Não sei. Se for o caso, o pessoal aproxima aqui. Não para ver aqui. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu acho que uma coisa interessante pode falar também, que a gente está trabalhando aqui, apesar da gente não visualizar, a gente está trabalhando dois tipos de onda. A gente tem a onda eletromagnética, que é da luz do LED, e uma onda mecânica que vai ser produzida a partir desse motor da A gente vai tentar coincidir a frequência das duas, para ver o que acontece. Né? Mais ou menos. É o aparelhinho né? Bom, agora eu vou ter que me ausentar um pouquinho porque eu tenho que ir lá ligar a bateria do carro. Tá? Você viu aquele filme O Rádio? O camarada que é da Mas eu Marinha? acho que seria legal sem luz, não? Apaga aí, vamos ficar tranquilo. Beleza, moleque. Assim, agora. A outra também? Apaga a outra também. Tá bom, aí vai chegar. Não, pode apagar a outra também, vai parar tudão. Aí, só para deixar bem claro aqui, a gente já tentou, mas só que não é tão simples assim deixar fazendo vários nós, etc. Então a gente fica à base de tentativa, né, alterando ali a tensão da corda, né, afrouxa um pouquinho. A do LED, a frequência do LED, a gente fez, né, no Arduino, né, então a programação, etc. é uma outra linha de raciocínio. Então a gente vai tentar aqui, se a gente não conseguir de imediato assim que o motor ligar, eu peço que o pessoal tenha paciência em questão de ouvido. Vai fazer um barulhinho, porque um pequeno barulhinho. Tranquilo. Se eu quiser chegar mais perto aqui, quanto mais perto aqui, melhor. Chegou a chegar alguma coisa aí, Zé? Deixa eu só acender aqui antes. A chave do carro? Não, eu quero só um pedaço de fita isolante que eu vou conectar lá e deixar rodando. Tá. Vai ter que... Você já ajeitou um lá já? Já, só o outro agora. Manualmente aqui também, não é também. Eu posso só dar uma pequena simulada aqui, ó. Só para observar um movimento esquisito na corda, como parece que você não observa toda a oscilação, né? Você observa. Ó. Observou aí? Tá? Então vamos girar aí. Pra ver o que tá falando? Tinha que vocês verem o que tá falando aí. Legal. Vendo? É só que não vai funcionar assim, né? Vai funcionar ao contrário. Vai funcionar assim. De lá mesmo. Mas observa aí esse negócio. É, aqui, é assim. Ó. Observou aí?
eu ligar lá, eu já estou falando aqui mais ou menos qual que é a intenção. Se não tivesse LED nem nada, estivesse observando a corda puramente, a gente ia observar todo o movimento dela, né? A oscilação por inteiro. Só que acontece, como a gente escureceu
muito mais rápido. E parece que está oscilando ali, sei lá, 1 hora, para 3 centímetros. Ah, estou especulando. Aí, ó. Essa é a ideia real. E uma vez que eu quero observar aqui, ó, a continuidade. Então, no caso, a frequência do LED está batendo nessas duas posições, né, da corda, onde ele está no seguro. Então não vai nessa posição, para, né, para a luz acender ou não, está coincidindo, né? Mas eu sei, ó. Bacana. A gente pensou na ideia de tirar esse barulho também, mas é possível, a gente já tem, né, teria uma ideia para começar, porque a gente precisaria de mais tempo, né, para mim. Mais, né, olha aí. Tá dançando lá, legal. Mas imagina o aluno da, né, da teoria toda de onda, né, aquela coisa toda assim, né? Não atrativamente, né? Não é muito atrativo o aluno. Aí prepara para uma situação dessa, como é que ele vai querer entender onda? Esse movimento fica o tempo todo. Mas só que agora aqui não tem influência, só o prédio, né? Agora tem um melhorador do ambiente, não tem vídeo, né? Aquele mesmo efeito que a gente estava antes. Se apagar, ó, eu observo só o LED, a frequência do LED cabe com a frequência da corda. Essa é a parte legal. A bateria do carro lá quando você ir embora. E... Ô, Jonathan, repete só essa frase, é muito importante que você falou, cara, do diferença desligado e propagado, que a gente ouviu bem. Ah, tá. O que eu falei? Quando acende, a gente fica vendo tudo tá acontecendo. Isso, né? Quando acende. Né? Então a gente está vendo todo o curso, toda a oscilação da corda, né? Só que aqui a gente está vendo, né? Vendo todo o tempo, né? Aí o que acontece? A finalidade de colocar o LED é justamente que o LED... Explica na câmera, né? Isso é muito importante. O LED simplesmente, ele que vai dar a luminosidade, a frequência de comprimento que a gente vai tentar, né, coincidir com a frequência da corda, e aí sim a gente tem esse fenômeno que a gente consegue enxergar. Né? Se, por exemplo, nesse ambiente aqui, ó, por exemplo, que a luz está, né, direto, aí a gente não vai ter esse fenômeno, porque não tem a frequência, não é possível, né, coincidir, né, nessa situação aqui com a corda, só a situação piscada do LED. A gente, né, o Dário até comentou, só para ressaltar aqui, que a gente começou a fazer, assim como o Rodrigo, uma plaquinha, que é o Strobo, eu até brinco, né, Strobo LED. Eu costumo brincar que essa plaquinha, esse circuito, também nos proporcionaria essa frequência, a piscada no LED, né? Mas só que assim como o Rodrigo, não tão assim, né, porque quase queimou o pet, mas a gente também, né, deu com burros, né, a gente fala, né? Várias vezes a gente tentou também e não deu certo, a gente não conseguiu fazer. A gente até conseguiu acender o LED, assim, o LED acendeu, mas só que a gente não conseguia trazer aquela para a finalidade que a gente gostaria, que era justamente através, claro, uma doação do professor, que a gente não pode deixar de ressaltar aqui, um aparelhinho que a gente consegue então variar a frequência desses LEDs. Né? Então isso junto com o Arduino, também outra
contribuição do professor, a gente pôde aprender, né? Essa é a oportunidade que a gente não pode deixar de denunciar, a gente aprender a mexer com Arduino, embora eu tenha feito o curso, né, um mini curso, mas o Darwin que não fez aprendeu muito também. Né? Agora só uma coisa que eu queria comentar também, que o nosso aparato ele tem um cabo USB. Se você separar. Isso mesmo, eu ia falar do Arduino. Porque o Arduino, se você quiser reprogramar essa frequência que estão piscando aqui, é só você conectar aqui o computador, um programinha e reprograma. Aí eu consigo colocar a faixa, né, de variação que eu quero na minha... Aquela faixa ali, ó, eu consigo piscar daqui, aquele é o mais lento que eu consigo, e tem um limite mais, né, se o pessoal tem aqui, não, né, existe um limite para frequência baixa e um limite para frequência muito alta. Eu posso variar essa faixa, né? É isso que eu estava fazendo, enquanto ele segurava aqui, eu estava variando aqui até encontrar que ficava melhor para visualizar, né? A banda estacionária no carro. Certinho. Aí esse é o mais forte, né? E o mais lento. E impressionante, eu reparei isso agora, como que assim, o girinho mínimo aqui faz muita diferença ali na hora de a gente visualizar. Eu fui mexendo e falei, olha que legal. Para casar bem certinho, para dar aquela ideia de ressonância ali. Né? E deixa eu ver se a gente está faltando alguma coisa aqui. Não deu certo, né? Então a gente teve que pegar o Arduino. Aí o Arduino a gente aprendeu a programar, etc. A intenção é realmente que esse produto virasse como se fosse um produto fácil, né? De fácil no início, né? Mas agora a gente vê que também teria que desenvolver melhor. Eu acho que ele tem muita coisa que melhorar, inclusive a questão de ter que ligar ele no carro, na bateria do carro, mas a questão também, não sei se vocês vão reparando, cada pedacinho que foi surgindo de acordo que ele foi tendo necessidade. Ele tem uma outra coisa, esse motor ele tem uma vibração muito forte e esse aparato aqui, essa estrutura aqui, foi na verdade para segurar essa outra estrutura onde fica a corda. Porém, ela deu uma estabilidade muito grande no equipamento também, porque ele já tinha, se fosse ali, foi uma melhoria. E isso surgiu no final, nós já está nos 45 minutos. E um outro detalhe que eu falei assim, ele está com a mão ali ajeitando a tensão. É porque ele tá com a mão, mas também é uma questão de ajeitar, que falta um pouco de tempo. Porque a gente tem aqui, ó, é questão de tipo assim, de parar aqui e começar a brincar com as coisas e achar, explorar qual que é a tensão do metal. Porque aqui a gente tem aqui, ó, como é que chama isso aqui? Eu que toco nos cantos. É de violão, né? Tarraxa? Uma borboleta, né? Costuma falar. Eu sabia, tem as coisas de som. Então aqui, pode ser menos. Porque aqui a gente varia, ó. Como eu falei, essa piscagem, o mínimo que eu giro aqui, às vezes nem visualmente tem essa percepção, mas ali na hora do fenômeno a gente consegue perceber. Então aqui seria o mesmo caso, ó. A gente varia na tensão da corda. Varia aqui, ó, milimetricamente. Como se você estivesse afinando o vai enrolando aqui, né? Vai enrolando. Isso aí também surgiu no final, a gente agora a gente vai fazer e foi surgindo. Foi muito assim. Porque chegava numa hora e agora não vai dar. Aí ia aparecendo coisas. A estética, pelo que pareça, ela está decidida até por causa dessas adaptações mesmo. Então a gente foi mexendo. Até a situação do carrinho mesmo, né, no início não era nem para acontecer aquela situação do disco, não. Era, na verdade, a imagem que eu tinha era que eu teria aquele motor, o eixo, né, mas só que o eixo, ao invés de ficar centrado, né, nesse disco, ele ficaria deslocado para uma das bordas, de forma que o disco, né, quando esse motor girasse, esse disco iria ter uma espécie de precessão, tá vendo? Ele não ia rodar só ali bem centrado, ele ia ficar fazendo esse movimento aqui. Aí a partir desse movimento, a gente tinha uma plataforma que pudesse fazer esse movimento que a gente fez aqui, depois que veio essa ideia do disco. Não sei se eu deixei bem claro qual que era a ideia, né? Mas só que tinha outra ideia e foi surgindo, e a gente foi mudando e adaptando até chegar ao que a gente chegou. Então, conhecimento, aprendizado, milhões, né? Trabalho, milhões, horas, milhões. Né? E a gente não se arrepende de nada disso, o que a gente deixa bem claro, a gente não se arrepende de nada, a gente pelo contrário, a gente agradece a oportunidade de desfrutar do material do PET, é óbvio, né? Porque o PET
se não tivesse essa estrutura aqui, Haja cola quente. né, cola quente, cola quente fazer pra ele acabar. Se não fosse essa estrutura, a gente com certeza não ia chegar ao que a gente chegou, não. A gente agradece a toda a oportunidade. É isso aí. Queria convidar o Sérgio a ficar de pé, para a gente poder agradecer os meninos de pé, no trabalho deles. Claro, a contribuição, eu não posso deixar de falar do Sérgio, do Mário, que também estava por aqui, e rolando a gente não deixava eles quietos também de jeito nenhum. Assim como o Rodrigo não deixava o pessoal do PET. Então aquele trilhozinho, por exemplo, foi o Sérgio, que é um quadro ali, que a gente nem sabia onde tinha, ele é mágico, né? Daqui no PET ele consegue achar as coisas aí. Aí cortou o trilho também, ajudou a gente agradece também pelo apoio, né? E a paciência aí, que a gente perturbou bastante. E eu aprendi muito. Usar tico-tico, nem sabia que tinha. Tico-tico, furadeira, serra elétrica. Só tranquilo. Então, pra não fugir do esquema, eu vou deixar vocês falarem antes de eu falar. Eu tenho uns comentários aí. Elogios, críticas. Ficou muito ruim, ficou muito bom. Entendi aquilo, LED piscando, com vocês. Não, eu queria dar os parabéns, porque eu achei bacana, ficou bacana mesmo o efeito, né? O aparato não tá bacana, não. Vamos falar. Eu já xinguei, né? O efeito tá muito bacana, acho que vocês atingiram o objetivo, trabalharam pra caramba, eu vi isso. Entendeu? Você quer agradecer isso. Eles estão de parabéns. Obrigadão. Perguntas, comentários, todo mundo tem. Eu posso perguntar como é que funciona a ressonância eletroLED? Ninguém sabe, todo mundo entendeu? Nenhum comentário mais, não? Bom, eu queria fazer um comentário, eu queria dar os parabéns para vocês, vi o esforço de vocês, vi o esforço que foi durante a Copa do Mundo, vocês ralando todo dia aí, se encontrando, logo depois da Copa eu vim para cá também, Depois do jogo eu vim para cá para trabalhar, foi realmente um trabalho diferenciado. Eu estou acostumado já a orientar alguns alunos, já orientei muitos alunos nesse percurso aí. Já fizemos produtos, a gente tem produto para ser comercializado e todos deram muito trabalho. Os produtos que a gente fizeram, todos os alunos que eu orientei deram muito trabalho, alguns deram frutos, outros não deram tantos frutos assim, mas vocês conseguiram em pouco tempo fazer algo que chamou muita atenção. Eu tenho uma certa experiência nessa área, tanto que a gente conseguiu montar esse laboratório aqui com esforço. Então eu queria de verdade parabenizar vocês, porque é um trabalho, um produto muito bacana, um produto diferenciado, e isso mostra como que vocês dois são diferenciados, porque faltava conhecimento para vocês, vocês foram atrás, vocês correram atrás de mim, para montar uma coisa não que faltava, tentaram com o Strobo LED, não deu certo, não desistiram, então vocês mostraram muita motivação, mostraram conhecimento de mecânica que eu não tenho, estou com um milhão de saberes também. E eu acho que o principal de tudo, vocês queriam ver pronto, vocês nos desanimaram, vocês vieram, e chegou um certo ponto que eu falei com vocês, olha, provado esse aqui vocês já estão. Vocês queriam algo a mais, entendeu? Vocês buscaram algo a mais, então, de verdade, do fundo do coração, eu queria dar os parabéns para vocês por o trabalho em si, não vou dizer, porque por serem pessoas diferenciadas, vocês poderiam mostrar isso faz o nosso instituto crescer, faz o laboratório crescer, me faz ficar mais motivado a dar essa disciplina de novo semestre que vem, poder pedir isso para os alunos, mostrar esse vídeo, está gravando não é à toa, mostrar e falar, olha, passou por aqui 2 alunos que realmente mostraram que é possível. Você senta, você tenta, você não vai conseguir, você tenta de novo, não vai conseguir, e faz, e na pior das hipóteses, liga na bateria do seu carro, para o carro na porta do laboratório que vai funcionar. Então para vocês dois, um está virado, o outro está cansado, o Anderson fez toda a teoria, parabéns para o Anderson, ele demonstrou tudo que tinha que demonstrar que estava acontecendo aqui, mas os dois realmente tiveram um trabalho diferenciado, acho que o Anderson sabe disso, né, que eles construíram um aparelho, e foi um trabalho realmente muito diferente dos que eu estou acostumado a ver para alunos de graduação e para o nosso grupo de pesquisa também. Então, de verdade, parabéns para vocês, porque mérito de vocês, e é muito difícil quem convive comigo, o Mário convive muito tempo, o Sérgio convive muito tempo comigo, é difícil elogiar alguém. E eu acho que elogio tão forte quanto esse eu nunca tinha feito. Então, para vocês dois, muito obrigado por ter tido a oportunidade também de ter convivido com vocês durante esse tempo e ter visto nascer esse produto aí. Parabéns para vocês, de verdade.
eu vi, né, eu presenciei então o produto do PET, né, famoso, que é o quadro AC, né, fabricado aí pelo Sérgio, o Mário, o Zé. Eu também soube, né, era contemporâneo, vamos dizer assim, aquela época ali que o pessoal realmente também ficaram tarde, né, noites e noites aí fazendo. Serviu de estímulo, né, também, né, muita coisa que a gente usou aqui, a gente utilizou da experiência deles também nessa parte, e foi um estímulo pra gente. E a gente gostaria que isso que a gente fez também, né, assim como o PET tem essa noção, porque o pessoal, por mais que a gente não esteja aqui, porque, né, assim, Darwin vai fazer um concurso, a gente vai, né, tá acabando aqui o curso, mas que não deixe, né, se puder melhorar, se tiver alguém disposto a mexer no produto melhorar, né, que seria de grande honra pra gente também, que esse trabalho todo nosso ainda continuasse, que a gente sabe que pode ainda melhorar muito, né, a gente não sabe também como é que vai acontecer nas nossas vidas, a gente não pode também dar certeza que a gente vai ficar fazendo, mas a gente agradece e é isso aí, obrigado, só obrigado. Então, só agradeço também a oportunidade, porque realmente a gente ficou aqui até 3, 4 horas da manhã e a confiança foi depositada na gente, porque são equipamentos caros, equipamentos que às vezes teria que ter uma direção de alguém. Eu mesmo nunca tinha mexido em várias coisas, igual eu falei, e a gente teve essa liberdade total, foi uma liberdade total. Então foi entregue pra gente, tipo assim, vocês têm a chance de fazer um produto, vocês têm a chance de formar, tá na mão de vocês. Isso aí. Parabéns, senhor. Você fechou com chave de ouro, com certeza. Não é parabéns, é parabéns. Obrigado por tudo. E aqui a gente encerra então a instrumentação do ensino de Física 2. Mais ou menos encerra o semestre também. E agora é formatura, daqui a pouco formatura, vida nova para todo mundo, parabéns para todos pelo curso. Passa até um filminho, quando você vê um negócio desse, passa até um filminho na cabeça, né? De quando começou e até chegar aqui, né? Talvez isso justifique a emoção do Dyson, a emoção do Jonathan, e eu também de ver vocês formando, porque eu peguei também o curso no início e a gente viu tudo acontecer. É uma emoção conjunta, eu acho, isso daqui, né? Então, parabéns para todos nós aqui. E que dê tudo certo para todo mundo, sucesso para todo mundo nas carreiras aí. Beleza? Grande abraço, galera. Valeu por tudo. Boa noite a todos.